Olá, bom dia, bem-vindos a mais um Ponto de Vista. Esta semana vamos falar de um problema que preocupa cada vez mais: a violência no trânsito. É cada vez maior o número de pessoas acidentadas e até mortas no trânsito das grandes cidades brasileiras. É para chamar a atenção para essa questão que se faz todo ano a campanha Maio Amarelo, para conscientizar as pessoas para a gravidade do problema. Para falar sobre isso, convidamos o Coronel Israel de Moura, coronel da reserva da PM de Pernambuco e especialista em trânsito. Coronel Moura, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fernando, é uma honra estar aqui, principalmente para falarmos sobre segurança viária e salvar vidas. Campanhas como essa, coronel, do Maio Amarelo, né, para a conscientização das pessoas, elas funcionam? Que resultados elas trazem? Bem, o que nós temos aí? Resultados, eles acontecem, mas como nós vamos falar dentro da nossa entrevista, temos que trabalhar a educação para o trânsito. O resultado virá juntamente com o movimento Maio Amarelo, que nós vamos falar, mas atrelado principalmente, o atrelado à questão da educação para o trânsito. O Maio Amarelo é uma forma de alertar, né, todo mundo, para que as pessoas fiquem atentas, tanto é que é amarelo, né? Atenção, amarelo, atenção, para que as pessoas fiquem mais atentas à forma como dirigem, é isso? Perfeito. Foi um movimento criado pela Organização das Nações Unidas, lá em 2010, para conscientizar os países signatários da ONU para que eles desenvolvam ações para diminuir essa questão, a pandemia, Fernando, com relação às mortes no trânsito. Primeiro, nós tivemos lá em 1962, o professor Leslie Norman apresentou a epidemia do trânsito, 1962. E em 2004, a OMS apresentou à ONU um informe mundial dizendo, olha, nós temos uma pandemia no trânsito. Em 2010, a ONU disse, temos que fazer alguma coisa. E apresentou justamente o plano global da primeira década da segurança viária. E apresentou os 5 pilares para que os países cumpram aqueles pilares para que possam alcançar justamente a diminuição da violência no trânsito. O senhor foi muitos anos, né, do Batalhão de Trânsito, o BPTran, Batalhão de Trânsito aqui de Pernambuco. Dessa sua experiência no BPTran, o senhor conclui que a educação é fundamental para tentar combater o problema da violência do trânsito no Brasil, de modo geral? Fernando, veja, com a experiência em outros países onde eu passei, Portugal, Itália, Bélgica, França, Espanha, México, Estados Unidos e Canadá. Eu não vou dizer que é fundamental, é primordial. Na França, desde 1957, que as crianças possuem educação para o trânsito, toda quarta-feira. Nos Estados Unidos, desde 1979. E em nosso país, nós não temos essa disciplina de educação para o trânsito. Tem que ser continuada. Não basta uma palestra somente na Semana Nacional do Trânsito. Tem que ser continuada. Aí sim, nós teremos uma geração que vai ter a consciência de que são cidadãos no trânsito. Fernando, enquanto nós estivermos formando motorista, isso não vai mudar. Interessante é que mesmo sem a gente ter ainda essa tradição de educação no trânsito nas escolas, muitas vezes ainda são os filhos que chamam a atenção dos pais para alguma coisa errada que ele está fazendo no trânsito. O senhor percebe isso? Perfeito. A nossa geração, nós não tivemos educação para o trânsito. Os nossos pais também, mas o seu filho e a minha filha teve, e já teve a palestra. E aí, quando ela começa a ter aquela conscientização de cidadania, eles começam a dizer, pai, ó, o semáforo, pai, não estacione aqui. Não passe o sinal vermelho. Não avance o sinal vermelho. Então, isso daí já é uma demonstração clara e irrefutável que a educação, ela é a solução, e não a fiscalização. Moura, você fiscalizou durante muito tempo no batalhão de trânsito, muito tempo participou de operações em Portugal, na França. Olha, não adianta só fiscalizar, Fernando. A base é educar, porque a educação vai fazer com que você, quando pegar o seu veículo, seja de 4 rodas, 2 rodas, 3 rodas, sendo ciclista, um usuário do trânsito, você entenda que você ali é um cidadão no trânsito. Agora, o senhor acha que isso está faltando mais presença nas escolas? Qual seria, o senhor falou aí o exemplo da França, que é toda quarta-feira os alunos têm a aula de trânsito. Digamos que a gente não consiga isso, mas se a gente tivesse uma vez por mês, já faria alguma diferença? Faria uma diferença, mas para Porque hoje nós temos praticamente uma vez por ano, né? É isso. Agora, faria diferença, mas para obtermos resultados positivos, para começar a confrontar, a inverter essa curva de mortandade no trânsito aí, tem que ser continuada. Como diz um grande especialista, o Dr. Cássio Honorato, o livro dele, Trânsito em Condições Seguras, ele fala sobre isso. A educação para o trânsito, ela tem que ser continuada e não pontual. É o que está acontecendo.
Agora, outra coisa importante para nós tratarmos é quanto do valor do que é arrecadado com as multas de trânsito está sendo investido em educação para o trânsito. E isso é um problema sério. Acho que ninguém faz essas contas, né, Coronel? Tem que ser mostrado transparência, Fernando, porque a verba da multa de trânsito ela vai para a educação, para a engenharia, para a fiscalização, a engenharia de campo, para o policiamento. Agora, a gente precisa saber do que é arrecadado uma prefeitura X, vamos supor, em São Paulo, quanto o gestor público investiu em educação. Porque se ele for investir somente em fiscalização, deixando de lado a educação, isso não vai surtir efeito. Estão aí os números estourando em nosso país, lamentavelmente. Coronel, existe no Brasil uma política de segurança viária. Ela é levada a sério pelos governantes porque os números de violência no trânsito só fazem aumentar. A impressão que dá é que essa política não é muito levada a sério. O senhor concorda, discorda? Qual a sua opinião sobre isso? Você está me perguntando se temos ou se não temos? Temos, eu sei que temos. Eu quero saber se ela é seguida, se os governantes levam a sério essa política. Vou fazer uma revelação a você. Nós não temos uma política de segurança viária em nosso país. Na Suécia, eles têm, a mais exitosa, inclusive, a filosofia Visão Zero, implantada lá desde 1979. Nós não temos uma política, como temos aqui, Fernando, a política de vacinação anual. Nós não temos, o Brasil não tem uma política de segurança viária. Então, um gestor faz uma coisa, o outro gestor vem e faz outra. Nós não temos uma política. E a partir do momento que nós não temos uma política, certo, de Estado, é o que está acontecendo. Cada um chega e faz uma coisa. E aí nós não temos os resultados. Os números estão aí. O que é que está acontecendo, Fernando? Estamos colhendo os frutos da nossa incompetência. Coronel, Recife. O trânsito no Recife tem uma fama de ser o pior do país, né? E já há muitos anos que a gente ouve falar isso. Alguma coisa é feita para mudar isso, para mudar esse cenário e fazer com que o Recife não fique com esse primado de ser a cidade que tem o pior trânsito do país? Fernando, excelente pergunta. Eu nasci numa encruzilhada, da maternidade da encruzilhada, por aí você tire. Quando eu fui para lá, quando mamãe estava em trabalho de parto, eu fui inclusive no carro do comissariado. O trânsito era uma coisa. Recife é uma cidade portuária. O que é que acontece? Com o passar do tempo, os veículos chegaram. O pedestre foi para a rua. E aí não se preocupou com a mobilidade urbana e hoje o termo utilizado, Fernando, é a mobilidade humana. Busca-se a mobilidade humana sustentável. Recife hoje tem o trânsito que aí está, e a gente viu, isso não foi da noite para o dia, não foi no ligar de um interruptor, isso veio sendo construído, e aí nós herdamos aí esse título. O pior trânsito do Brasil, o mais lento e um dos piores no mundo. Precisou que o gestor público ver que a mobilidade ela é fundamental. Um dos meus professores, professor Cândido Malta, da USP, ele diz o seguinte, a evolução no trânsito, a imobilidade no trânsito, o trânsito parado causa deseconomia, professor da USP, causa perda de qualidade de vida e outros fatores que desencadeiam justamente a cidade não crescer. A cidade não anda. Ela não está parada, mas também não anda. No trânsito do Recife é comum a gente o que está acontecendo. Meia hora, 40 minutos para andar 4, 5 quilômetros às vezes, né? Causa o quê? Segundo o professor Cândido Malta, deseconomia. Aí você deixa de estar numa cidade e vai para outra. Então, enquanto o gestor público ele não pensar na mobilidade como uma questão social, isso não vai mudar. Ok? O senhor acha que está sendo feito alguma coisa? Tem alguém fazendo algum esforço para mudar essa realidade? Eu vejo aí ações pontuais, mas precisávamos ter... Veja, o Brasil não vai cumprir a meta da ONU da segunda década. Não cumprimos da primeira década, 2011 a 2020, 2021 a 2030. Nós não vamos cumprir. Nós temos ações pontuais. Vamos lá. Fortaleza atingiu a meta da ONU. Rondônia atingiu a meta da ONU. Mas temos quantos estados no nosso país? Então o Brasil não vai cumprir a meta da ONU. Mais uma vez. E nós começamos a entrevista e eu perguntando onde nós estamos errando. Temos que parar, Fernando, o que nós estamos fazendo e dizer, olha, erramos. Do mesmo jeito, aquele 7-1, lembra? Erramos. Eu não quero nem falar do 7-1, certo? Erramos. Começamos a mudar, troca técnico, bota... É a mesma coisa, só que no trânsito, o 7-1 são vidas que estão sendo perdidas. Crianças que estão sendo vitimadas aí, sendo conduzidas em motocicleta pelos pais. A gente tem que parar, urgentemente. Um pacto pela vida no trânsito, eu posso dizer assim. Quais as consequências para a sociedade
quando o número de acidentados e mortos no trânsito só aumenta? O que é que a sociedade de que forma ela vai pagar por esse aumento desenfreado, digamos, de acidentados e mortos no trânsito? Eu vou começar falando, primeiramente, Fernando, pela família. O cidadão fazendo aquela coisa chamada grau, ele sofre uma lesão. Aí vou colocar aranha na perna. Grau, vamos explicar, é aquele movimento que os aquela motociclistas fazem, só. que ficam numa roda só. Então ele sofre a lesão e vai para a restauração e coloca aranha na perna. A esposa dele, só ele e a esposa, vai ter que sair do emprego, eu vou logo desestruturar. Vamos só explicar, a aranha é o quê? A grade, porque ele teve uma lesão ali e teve que colocar justamente para ficar com os membros, certo? O osso no lugar, digamos assim. Aí ele e a esposa vai ter que sair do trabalho, então já desestrutura a família, quando não há separação. Para o Estado, eu estou subindo a escada. O cidadão vai passar de 3 a 4 meses ali na restauração, alguns na UTI. Aí a gente vai para o INSS e a Previdência. Aquele cidadão vai ser sustentado por nós. Aí vem os custos. Então, tudo vai desaguar onde? Primeiro, na família, a responsabilidade do Estado e a questão do INSS e a Previdência. O que é que acontece? As consequências são alarmantes para o nosso país. As motos ou os motociclistas são os responsáveis por grande parte, né, dos acidentes no trânsito. A gente tem aqui no Recife o Hospital da Restauração, que tem uma ala inteira só de acidentados com moto, né? Essa situação é irreversível, eles passam muitas vezes meses, né, para recuperar os movimentos da perna, quando não perdem parte da perna até por causa do acidente. Essa situação é irreversível, na sua opinião, que acompanha já há vários anos esse quadro? Fernando, veja, eu não quero ser tão pessimista. Moura, você dá entrevista, você só fala de coisa ruim. Não, eu sou realista, eu trabalho com evidência científica, com artigo científico. Eu quero dizer que pode se reverter e tem que se reverter, para o bem do nosso país. Tem que se reverter. Agora, se isso não acontecer, vai ser construída uma nova restauração, Fernando, atrás da restauração, só para motociclista. E aí é a preocupação. Por quê? Essas pessoas que estão sendo lesionadas lá, Fernando, é aquela faixa etária de 19 a 35 anos, que é a faixa etária economicamente ativa. Estamos gerando aí, Fernando, uma geração de amputados por causa da motocicleta. Saindo da região metropolitana, nós vamos para o interior. E eu trabalhei no sertão. Eu comandei o 8º Batalhão em Salgueiro. O homem ia pegar água, Fernando, no jumento. Agora não é mais, é no jumento mecânico. E ele não é, na grande maioria, lá no sertão, habilitado. Por isso que aumentou, na região Nordeste, em muito os sinistros de trânsito com motociclistas. O que é que está acontecendo? Não sei se você lembra daquele filme na época da gente, A Morte Pede Carona. Foi da época da gente. Pediu carona para onde? O sinistro de trânsito para dentro do sertão. Aumentou muito, muito, se você perceber. O que é que acontece? O homem saiu do jumento e subiu no jumento mecânico. E aí ele sofre o sinistro lá em Serra Talhada. Vem para onde? Para a restauração. E está super lotado. O que é que acontece? Uma geração economicamente ativa perdida, uma família desestruturada e o bull que acontece onde? Na nossa Previdência. Vai insuflar. Há um grande perigo, e aí eu já estou alertando, do sistema único da gente, a nossa Previdência colapsar. Por quê? Dados do DataSUS, Fernando, a cada 5 milhões a partir de 2020, 5 milhões de politraumatizados entrando na nossa Previdência ao ano. Vai colapsar. Agora, coronel, a culpa é só dos motociclistas, os motoristas de carro não têm culpa nisso? Qual a avaliação? Pelo que o senhor está falando, parece que só são os motociclistas os responsáveis, mas muitas vezes os próprios motociclistas reclamam que não são respeitados pelos motoristas de carro. Isso acontece também? Vamos lá. A culpa de todos. Pedestre, veículos, condutores de veículos de 2 rodas e 4 rodas. Mas aí eu queria separar e criar um termo novo aqui. Motociclista e morteciclista. Morteciclista, Fernando, é aquele rapaz que usa moto para colocar em risco a vida dele e os demais usuários do trânsito. É o que eu chamo hoje e classifico, inclusive vou dar uma palestra, dia 26 no Batalhão de Trânsito, e vou apresentar pela primeira vez o termo morteciclista. É aquele rapaz que não está preocupado em seguir as normas e aí coloca em risco as vidas dele e dos demais. Todos são responsáveis a partir do momento em que eles não cumprem e não respeitam o papel do Estado. Qual é? Um trânsito seguro. Coronel, vamos fazer um rápido intervalo. Você que está acompanhando a gente, não saia daí. A gente volta já já.
Ponto de Vista está de volta. Hoje estou recebendo aqui o Coronel Moura, especialista em trânsito. Coronel, a ONU fala, como a gente já falou no primeiro bloco, de uma pandemia, né, de violência no trânsito. O que é que ela propõe para mudar essa realidade, não só no Brasil, né, já que o problema é da ONU, né? Quem fala dessa pandemia é a ONU. O que é que ela propõe para acabar com essa pandemia no mundo, ou pelo menos enfrentar essa pandemia? Vamos lá. Antes da pandemia, eu vou falar da epidemia. Professor Legis Norman, do Hospital de Trauma em Paris, em 1962, Fernando, constatou, lá em Paris, em 62, 90% dos sinistros de trânsito atrelado como causa ao homem, 6% os veículos e 4% as vias. 1962. Em 2004, a ONU convocou a OMS e disse, olha, faça um levantamento para mim, ONU, para mostrar como está a problemática das mortes no trânsito do mundo. A OMS trouxe e disse, olha, a situação está séria, preocupante. Nós passamos de uma epidemia para uma pandemia. Então, desde 2004 que nós temos a pandemia do trânsito com mortes, matando, só em 2004, 1.200.000, no caso, cidadãos em vários países do mundo. A ONU apresentou, então, os pilares da segurança viária. Os países que cumpriram os pilares para alcançar a segurança viária reduziram e bateram a meta. A questão é, o Brasil está cumprindo, Fernando, o que está previsto no código que foi apresentado pela ONU, o manual, o plano global, vou dizer assim tecnicamente falando, o plano global para a primeira década. O Brasil não fez o dever de casa. Essas metas a ONU estabeleceu, nós não cumprimos. Por que a gente não conseguiu atingir essa meta? Quem foi que deixou de fazer a sua parte, digamos assim? A princípio, 5 pilares. Primeiro pilar, criar um organismo para centralizar a estatística, certo? Como tem nos Estados Unidos a NHTSA. Centralizar a educação, centralizar convênio. Nós não temos no Brasil um organismo, nós temos uma Secretaria Nacional de Trânsito. Para começar, o primeiro pilar não é cumprido. Vias seguras, o segundo pilar. Nossas vias não são seguras, mal projetadas, mal elaboradas e antigas, com péssimo asfalto. Aí nós temos carros seguros, nossos carros não são seguros. Nós não temos em nosso país nenhum organismo que certifique que os nossos veículos são seguros, como tem a sua geladeira. A minha geladeira tem lá o selo do Inmetro. Nós não temos nenhum carro no país, no Brasil, tem um selo dizendo que ele é seguro. Aí nós temos condutores, aí tem a questão de cadeirinha, aí tem capacete, o quarto pilar da segurança viária. O que nós trabalhamos mais foi a questão do quarto pilar da segurança viária, a questão da alcoolemia. Mas aí trabalhamos e já voltou a subir. O quinto pilar da segurança viária é o post-crash. E olha que a lei seca, pelo menos aqui no Recife, é bastante atuante, né? A gente vê em quase todas, a partir da quinta-feira, digamos assim, sim, você sempre vê bastante, como é que chama, pontos de blitz na cidade. Eu tenho a minha ressalva. Perfeito? Claro. Veja, vou explicar a questão da fiscalização da Operação Lei Seca. Eu sou a favor da fiscalização. Eu trabalho em fiscalização, fui batalhão de trânsito. Mas eu sigo um princípio que vem antes da norma do policiamento. Todos têm que fazer tudo. Nos Estados Unidos, onde você esteve, não existe policial que é do trânsito e policial que não é do trânsito. Vou dar um exemplo. Se você avançar um semáforo hoje, na frente, ao lado de uma viatura da Rádio Patrulha, o policial da Rádio Patrulha não vai poder fazer nada, porque ele não é um agente da autoridade de trânsito. Nos Estados Unidos, faça isso na frente de qualquer policial. Na França, na Itália, na frente de um carabinieri lá, do policial da Bélgica, ou no policial do Canadá, na Real Polícia Montada. Lá todos fazem tudo, Fernando, porque existe um princípio do policiamento que é a universalidade. No Brasil, veja, no Brasil, com um código novo, se eu não for um agente da autoridade de trânsito, eu não posso fiscalizar. Então, é uma situação complicada. Mais uma vez, a gente está naquela situação de que temos boas leis, mas não são cumpridas, né? É por aí, boas leis, mas não são cumpridas. A questão da fiscalização da alcoolemia. A principal infração hoje não é mais a alcoolemia. A gente tem que mudar o foco. Tem que continuar fazendo a questão da alcoolemia, agora que todos façam, não só uma operação. Todos. Vou lhe perguntar. Se uma pessoa toma conta da sua casa, é diferente de 10 tomando conta? Claro. Claro. Por que a gente não coloca para todos como era antes? Antes do Código de Trânsito, todo policial da Polícia Militar do Estado de Pernambuco podia ali parar e fiscalizar trânsito, porque era um agente do Estado. Hoje, nem todos são. Vou dar um exemplo. Um policial do 6º Batalhão, um policial da Cavalaria, não pode fiscalizar trânsito. Nos Estados Unidos não tem isso, não. O policial a cavalo lá, certo? Fiscaliza você. Eu vi isso, eu estive no departamento de polícia de Nova York, eu vi o cidadão a cavalo parando, desceu do cavalo e autou o cidadão que estava em local proibido.
Então, quanto mais fiscalizar, mais segurança nós teremos, concorda? E hoje a principal infração não é mais a questão da alcoolemia. O celular está aí, é 6 vezes mais perigoso conduzir o veículo utilizando isso aqui, ó, 6 vezes. Pesquisa norte-americana, viu? Eu trabalho... Muita gente faz uso, né, Coronel? É isso? E isso é pouco fiscalizado, né? Mas aí é que até tá. Difícil, talvez, de fiscalizar, ou não? Não. Agora, é 6 vezes mais perigoso conduzir o veículo utilizando isso aqui do que sobre a influência de SPA, a substância psicoativa. E muitas vezes a pessoa que pega o celular acha que é rapidinho, vou só olhar aqui a tela rapidinho, de repente Pronto. bate no carro que está na frente. Veja, quando a lei entrou em vigor, essa infração aqui, ó. Olá, Fernando, isso é infração média, certo? 4 pontos, 130 e 16. Aí evoluiu, chegamos aos aplicativos. Aí agora eu estou aqui, ó, Fernando, eu vou para uma entrevista. Essa infração agora é gravíssima, porque houve a evolução. O que é que a gente precisa? Continua fazendo a fiscalização, agora que todos façam a fiscalização, porque aumentando o poder de fiscalização garante maior segurança viária e um princípio é cumprido, a universalidade. E a gente tem que migrar urgentemente, Fernando, e começar a combater as principais infrações. O excesso de velocidade, está aí, ó, nas nossas avenidas, a contramão de direção. Motociclistas hoje, os motociclistas, transitam na contramão de direção. Aí eu quero falar para você e para os ouvintes a questão da síndrome da buzina irritante. O que é isso? A síndrome da buzina irritante, SBI. Algumas pessoas, principalmente mulheres, Fernando, estão começando a ter traumas. Veja, eu estou escutando colegas que, ao escutar a buzina da moto, elas começam a entrar em pânico. É a síndrome da buzina irritante. Ela não sabe para onde vai com o carro. E aí? os motociclistas muitas vezes usam as buzinas para que o motorista não mude de faixa. Exatamente, né? Para demonstrar que ele tem um direito de passagem ali. E aí, só para mostrar, fazendo um estudo comparado, na Flórida, onde eu estive também, não é permitido transitar com moto ao lado de veículo, não. É um atrás do outro. Se a gente quiser, de fato, Fernando, resolver, vamos lá, tem que acabar urgentemente isso aqui, ó, celular em guidão de moto. Bem, o trauma, a campanha era use o capacete para você não morrer. Capacete não evita, Fernando, que o cidadão avance o semáforo, não evita que ele transite. Você viu o sinistro que teve hoje, o cidadão sobre a calçada, transitando de capacete sobre a calçada, colidiu. O que evita que ele cometa o sinistro é a educação para o trânsito. O trauma mudou, Fernando. Antes o trauma era na cabeça. Agora o trauma mudou para aqui, para a cervical, porque ele está de cabeça baixa assim, ó, Fernando, para ver onde é que vai fazer a entrega. Está entrando de cabeça no ônibus, no veículo parado. O trauma está onde? Aqui na cervical. Ele está ficando agora tetraplégico. É pior do que se ele morrer. Coronel, além desses motociclistas que fazem isso que o senhor está falando, ainda tem os exibicionistas, né, que usam a moto para se exibir, para ganhar aplausos entre sua turma. Esse é um problema grave também, já dá para sentir que essa questão de fazer grau, né, se equilibrar num pneu só na moto, isso pode provocar acidentes também e pode provocar até mortes? Bem, um tópico muito atual, a questão do exibicionismo, perdão. Ali, naquele momento que ele pratica aquela, aspa, manobra, ele está querendo se agrupar ao grupo social dele. A manobra mais exibicionista dele vai torná-lo, dentro do grupo social, ele ter um maior respeito. E ele está, inclusive, trazendo as moças para irem com ele na garupa, inclusive sem capacete. Tivemos aí um caso emblemático lá em São Paulo, quando ele levantou, empinou a moto, a menina que estava atrás, ela foi projetada e traumatismo crânioencefálico, afundamento do crânio, e morreu. Então, não concordo com isso, é crime, está lá, tipificado no artigo 308. O Estado tem que intervir urgentemente. Vamos fazer o seguinte, do mesmo jeito que a Lei Maria da Penha, vamos utilizar os princípios da Lei Maria da Penha para a questão do trânsito. Aumentar e apertar, certo? Lá, no caso da Lei Maria da Penha, certo? Vai ter, usa agora a tornozeleira e a gente vai apertando no trânsito. Enquanto a gente ficar cômodo, sentado e observando, se o Estado não for para cima, educando e fechando o cerco, isso não vai mudar. Os números foram apresentados hoje, inclusive, aumentou, né? 16,5%. O Observatório Nacional de Segurança Pública mostrou aí um cenário preocupante e a tendência, Fernando, não falando má notícia ou pregando coisa ruim. Como eu disse a você, eu sou um estudioso do trânsito, eu pesquiso, eu trabalho com evidência científica e a tendência, se a gente não fizer o dever de casa, Fernando, vai piorar.
Esses números aumentando sempre, coronel, isso significa que a gente está enfrentando o problema de forma errada ou simplesmente não estamos enfrentando o problema, na sua opinião? Vamos lá. Estamos enfrentando. A grande pergunta, e eu volto a perguntar a você, onde estamos errando? A gente tem que parar, nós estávamos conversando ali, nos bastidores, temos que fazer um pacto urgente, certo? O Estado tem que ir para cima, o papel dele tem que ser cumprido e tem que ser transformado urgentemente. Tem que se investir, Fernando. Já tivemos 3 gerações. A primeira geração, certo, foi a nossa geração de Homer Simpson. Lembra disso, Fernando? Homer Simpson dirigindo, tomando cerveja. Lembra daquele seriado? Pronto. A segunda geração, a geração da galinha pintadinha, que as crianças estavam indo para a escola cantando assim, vai bater, motorista, olha o poste. A terceira geração é a geração do grau, que está indo para as ruas agora. A quarta geração, essa que está chegando, que vai ser a mais violenta, viu? É a do pós-grau. E as crianças, ou são as crianças que estão vendo os pais fazendo isso. E segundo Freud, Fernando, os pais são espelhos dos filhos. Se nós não pararmos, travar agora, através da educação, a quarta geração que vem aí, que é a pós-grau, vai ser a mais violenta. O senhor falou educação, estamos já quase acabando a nossa entrevista, mas eu queria voltar à questão da educação. Existe a educação no trânsito, mas a gente vê que ela não é aplicada nas escolas com a frequência que deveria. Por quê? Ela tem que voltar, as crianças têm que voltar a ter aulas sobre educação no trânsito? Vou citar Sócrates. Eduque as crianças e no futuro fecharemos as prisões. Nossa geração teve aula de OSPB. Lembra disso? Sim. Pronto. Hoje a gente falta, né? Sentimos falta de OSPB. Ou nós investimos diariamente, como disciplina, na educação para o trânsito, ou nós não vamos mudar. Não adianta fiscalizar. Se fosse assim, teríamos países, perceba, como os Estados Unidos, o mais seguro no mundo. E não é. Eles melhoraram. Agora, investiram na educação. Como o Japão. O Japão saiu, acabaram da Segunda Guerra, investiu, Fernando, na educação. A gente tem que parar e dizer, olha, já perdemos 3 gerações, estamos próximos aí para perder a geração do pós-grau. Ou a gente para agora, ou nós vamos ter mais uma geração perdida com crianças não sendo cidadãos no trânsito, sendo meramente motorista. Muito bem. Coronel, obrigado pela entrevista. A gente espera que a população, o brasileiro de modo geral, a brasileira que dirige, que anda de moto, eles se conscientizem, né, da importância de dirigir olhando para a sociedade, para a comunidade toda e não só para si, para chegar antes de qualquer outra pessoa, chegar na frente. Muito obrigado pela entrevista, eu agradeço a sua presença. Agradeço também o convite, estou à disposição e dizer a todos que trânsito seguro é um direito de todos. Muito bem, obrigado, coronel. Você que está em casa, obrigado pela companhia e audiência. A gente volta na semana que vem.